Será que no Novo Testamento permanece a proibição do culto às imagens ou do culto com imagens? Na realidade, sim. Existem algumas pessoas que creem na adoração às imagens, que praticam a adoração às imagens, e elas dizem que isso era uma proibição do Antigo Testamento e que no Novo Testamento isso não perdura. Mas será que isso é verdade? Então já clica aí para nos seguir e isso vai nos ajudar muito a alcançar mais pessoas. O nosso objetivo é trazer a verdade da palavra de Deus e assim libertar as pessoas do erro e do engano teológico. Então, sim, de fato, o Novo Testamento, ele continua nos ensinando que o cristão, ele não deve se direcionar, se dirigir em adoração, em reza, veneração, seja lá o que for, às imagens. Essa é uma lei, esse é um princípio, esse é um estatuto que permanece também no Novo Testamento. Então, quando falamos sobre a lei do Antigo Testamento e dizemos que isso pereceu, e a Bíblia nos diz isso em vários textos, nós não nos referimos a tudo da lei. Então, nem tudo da lei realmente passou, nem tudo da lei caiu no esquecimento. Há muitas coisas do Antigo Testamento que perduram no Novo Testamento. E a questão das imagens é uma dessas coisas. E eu queria apresentar para você alguns textos, existem vários, muitos, inúmeros textos no Novo Testamento, que demonstram realmente que a idolatria, a adoração às imagens, ela continua sendo proibida. Mas eu vou mostrar apenas algum para não tomar tanto o seu tempo. Então, por exemplo, a Bíblia nos diz em Atos capítulo 15, versículo 20, que nós devemos nos abster da contaminação dos ídolos. Então, ídolo é o nome que é dado à imagem. Então, a Bíblia nos ensina a nos abster da contaminação aos ídolos, ou dos ídolos. Ainda no livro de Atos, capítulo de número 21, versículo 25, está escrito que nós devemos nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, qualquer coisa, qualquer alimento, por exemplo, que for sacrificada aos ídolos, que for oferecido às imagens, isso deve ser banido da nossa vida, isso deve ser evitado por nós. Ainda em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 19, a Bíblia diz que um ídolo nada é, ou seja, um ídolo, uma imagem, não tem nenhum valor, né? É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, a Bíblia nos ensina que quando os cristãos, ou quando alguém se torna cristão, quando alguém se converte, essa pessoa deixa os ídolos. Então, ídolo, idolatria, imagem é coisa de pagão. Idolatria, imagens, nunca fez parte da vida dos cristãos. E quando alguém se torna cristão, naturalmente, quando alguém se converte, essa pessoa ela precisa abandonar os ídolos. Do contrário, ela não se tornou cristã, ela não se converteu de fato. Ainda em 1 João, capítulo 5, versículo 21, está escrito: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, vários textos na Bíblia Sagrada nos mostram que, de fato, o cristão ele não deve se relacionar com as imagens, com os ídolos, obviamente, em contexto religioso. Ainda em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, diz que os idólatras irão para o lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o nome do lugar que representa a condenação eterna. Então, aqueles que praticam idolatria, esses, segundo diz Apocalipse capítulo 21, versículo 8, esses estão condenados ao juízo eterno, ao lamento, ao sofrimento eterno. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. A Bíblia ainda nos diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que fora da cidade estarão os cães, os abomináveis, e ali fala feiticeiros e vários outros pecados, e entre esses pecados fala sobre os idólatras. Então o texto diz que os idólatras ficarão fora da cidade santa. E isso é mais uma representação bíblica, isso é mais uma prova bíblica de que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os idólatras não farão parte, de fato, do gozo eterno com o Senhor. Poderia citar para você também, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que nos fala sobre as obras da carne. Dentre elas está a idolatria, a adoração de ídolos, e diz que esses não herdarão o reino de Deus. Poderia citar para você o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que nos fala que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ali fala de uma série de pecados também, e entre esses pecados está a idolatria.
Então está muito bem documentado na Bíblia Sagrada que os cristãos não devem se relacionar com ídolos, os cristãos não devem se relacionar com as imagens. Mas como podemos saber que, de fato, quando a Bíblia fala sobre ídolos, a Bíblia está falando sobre imagens? É muito fácil. Basta nós pesquisarmos qual é a palavra que aparece nos textos originais da Bíblia Sagrada, Novo Testamento, para se referir aos ídolos. E a palavra ídolo, ela vem do grego eidolon. E a palavra eidolon no grego, ela significa imagem, semelhança, estátua ou qualquer objeto que seja adorado como se fora Deus. Então, de fato, quando o Novo Testamento nos fala e se refere à idolatria, realmente ele está falando sobre a adoração de imagens, a reza, a oração dirigida às imagens. Isso é idolatria e continua sendo pecado no Novo Testamento.